Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao ciclo de palestra da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, da UF. A ideia desse ciclo de palestras é discutir alternativas ao liberalismo, não fundamentalmente ao liberalismo econômico, mas também ao liberalismo econômico, com foco no liberalismo econômico, porque nós somos uma faculdade de economia, mas a ideia é discutir a participação do Estado, um projeto de desenvolvimento que tem alguma participação do Estado, se isso faz sentido, ou se vale a tese mais liberal, né, de redução do Estado, da participação do Estado na economia, em todos os setores da vida do país, né? E essa é esse viés para discutir alternativas ao liberalismo, ele se dá muito em função do aspecto muito plural da nossa faculdade de economia aqui da UF, né? Uma faculdade que tem professores de todos os espectros possíveis teóricos, né? Desde mais à esquerda até os mais liberais, tá certo? Então, eu acho que faz sentido a gente discutir isso aqui a partir da tradição da UF de ser uma escola bastante plural, mas com uma participação importante de economistas com viés mais heterodoxo, né, menos liberal. Faz sentido isso para a gente, né? O primeiro convidado desse ciclo de palestras é o Ciro Gomes, né? O Ciro dispensa apresentações, né, no Brasil, né? Ele é advogado, professor, né? E, fundamentalmente, é um homem dedicado à causa pública, né? Se vocês forem olhar aí, acho que a coisa mais importante que se tem para dizer do Ciro é que ele passou a vida inteira toda dele dedicada à causa pública, né? Diversos cargos que ele ocupou no setor público, mas também como pensador da causa pública, né, do país, né? Aliás, o que ele colocou agora no livro mais recente dele, do Projeto Nacional Dever da Esperança, é que ele oferece diagnósticos e faz propostas para lidar com os problemas que ele detecta no país, né? Então, com vocês, então, vamos trazer para vocês, então, aqui agora o Ciro Gomes, tá? Ciro, brigadíssimo pela sua presença. A palavra é sua. Sugiro que você faça uma exposição de 30, 40, 45 minutos, fica a seu critério. A partir daí, a gente passa para as perguntas aí, que eu tenho certeza, já tem pergunta aqui no chat. Antes de começar a palestra, já tinha perguntas, tá certo? Então, a palavra é sua. Bom, muito boa noite, meu caro professor, doutor Rui Santana, diretor da nossa Escola de Economia da Universidade Federal Fluminense. Sem nenhum favor, uma das escolas mais importantes na tentativa de formular um pensamento econômico que respeite a realidade brasileira, né, de forma tanto universalmente acadêmica, como de forma dialeticamente comprometida com a nossa realidade. Ainda hoje escrevi um artigo e não consegui segurar na boca a expressão de que nós vivemos num país macunaímico. Por isso é muito importante que uma escola como a Escola de Economia da nossa Federal Fluminense, não é, tenha essa participação, volto a dizer, trazendo o pensamento universal, a ciência universal, mas procurando sempre pela diversidade com que cultiva o debate, e o sinal é ter me convidado, eu que sou meio proscrito, né, do debate dos economistas de mídia no Brasil. Bom, eu estou encarregado, cumprimentando a todas as professoras, todos os professores, toda a rapaziada, os estudantes, enfim, a todos que nos assistem. Eu estou encarregado, então, pela organização, de refletir consigo, ao redor de 30, 40 minutos, sobre a questão liberal e o Brasil, sob o ponto de vista de modelagem de economia política, de construção de alternativas para o Brasil. Eu quero desenvolver esse raciocínio estabelecendo primeiro duas premissas teóricas, ou um esforço teórico de compreensão que estão nesse meu livro, para que a gente possa aterrissar na questão da modelagem, sabendo onde é que nós estamos pisando, pensando especialmente, me desculpem os professores, pensando nos estudantes, pensando na juventude, que muitas vezes está sendo bombardeada aí com uma carga de propaganda. Ao cabo disso, eu tentarei demonstrar que o eurocentrismo das modelagens econômicas quase nunca coube direito na vida da periferia do mundo, especialmente num país com as características heterogêneas como é a do Brasil, seja historicamente, seja na contemporaneidade. E, ao fim, eu termino por formular algumas perspectivas, algumas formulações do que seria a base, vamos dizer, que eu sustento de um novo projeto nacional de desenvolvimento,
como uma resposta óbvia à negação, na minha convicção, de que o laissez-faire não será capaz, né, o individualismo espontaneísta das forças de mercado, ainda que tenha o seu valor intrínseco, jamais será esse espontaneísmo individualista capaz de nos responder ao desafio complexo do desenvolvimento, que, como sabemos, não é só crescimento econômico, que já não é capaz de responder, mas também qualificar esse crescimento econômico de maneira a superar a miséria, a desigualdade, que é uma premissa moral, que é uma premissa ética do meu comportamento na vida pública ou na vida acadêmica, e creio que são valores comuns a todos nós, não duvido da boa-fé de todos que nos reunimos nesse debate. Pois bem, o Brasil quase nunca conseguiu formular uma compreensão estratégica contemporânea das nossas tragédias, e sempre fomos estressados por uma compreensão, vamos dizer, eurocêntrica, digo eu sempre, das questões. Isso vale para a direita e para a esquerda. O marxismo-leninismo, por exemplo, jamais coube como uma luva no pensamento progressista brasileiro, começa provocando, como também o laissez-faire, assim como o entendeu Adam Smith, jamais coube no Brasil. Ainda que nossa sociedade aspire, né, um estado de bem-estar social, um welfare state, este também jamais foi entregue ao nosso povo brasileiro. E aí uma brutal confusão, seja teórica, mais gravemente essa confusão dada a precariedade com que os quadros políticos da geração pós-anos 50 no Brasil, de não pensar, de não formular e de transformar a política numa tábua rasa reativa aos problemas do dia a dia, que não são poucos, não são pequenos, mas que tem usurpado, praticamente exaurido todas as energias. O curto prazo no Brasil come todos os nossos talentos, come todas as nossas energias, desmoraliza todas as nossas forças políticas, porque falta ao país, e por isso eu saúdo esse debate, mais uma vez, que a Faculdade de Economia da nossa UF promove, falta ao Brasil uma guia estratégica que só um debate teórico aprofundado, que compreenda, volto a dizer, a universalidade da ciência, mas que compreenda a necessidade dialética de conectar a vida real do Brasil, como ele é, a essa ciência global. Vamos lá. 2 fatos. O primeiro, parece, contemporaneamente, que ninguém melhor do que o mercado sabe garantir retorno ótimo à alocação de recursos escassos. Os recursos sempre serão escassos, dada a expectativa fugidia de consumo e dado a questão de que o consumo moderno se transformou no novo mito de felicidade da humanidade. Volto a isso mais daqui a pouco. A questão agora parece que quem melhor garante, né, o retorno ótimo, a alocação de recursos escassos na história da humanidade é o entrechoque agressivo, competitivo das forças do mercado. Isto parece ser verdade. Jamais o dirigismo estatal, jamais o planejamento estratégico central, jamais fórmulas mistas, né, de economia conseguiu dar retorno tão ótimo à alocação de recursos escassos quanto a competição agressiva e selvagem que o livre mercado parece oferecer. Sim, eu me rendo a esta evidência para, em seguida, fazer uma pergunta junto com todos os que estão me ouvindo, especialmente os jovens. A vida humana, na sua complexidade, nos seus objetivos graves, na sua extraordinária dificuldade, especialmente se nós temos essa premissa ética de que a desigualdade, a miséria, a fome, a doença, a violência não devem ser aceitos como um fatalismo ou como um subproduto ou como um efeito colateral de uma guerra por eficiência na alocação de recursos escassos. Portanto, aí já começa a se revelar, né, um limite filosófico para nos pedir algo mais para além da garantia do retorno ótimo, a alocação de recursos escassos que o mercado livre, que é uma mitologia nunca praticada, nos ofereceria. E o que seria esse algo mais? Seria a partir da lógica de que o mercado solto produz concentração de renda, produz inequidade e produz orgânica e ciclicamente, sem falta, está previsto em todos os grandes teóricos do capitalismo, a partir de Adam Smith, volto a citar, ele produz crises cíclicas. A partir daí, nasce um conjunto de nuances, de variáveis, e uma delas foi radical. O marxismo-leninismo, a certa altura, propõe que esta é uma abominação,
que surgiu de forma antinatural, quando o ser humano deixa de ser, né, caçador e coletor para se fixar e começar a germinar uma noção de propriedade privada de fatores de produção, a terra no primeiro momento, e logo mais modernamente a inteligência tecnológica, que é uma questão que nós vamos ter que revisitar logo mais na nossa reflexão, e isso então teria germinado uma sociedade de classes, e que essa sociedade de classes seria estruturada numa intrínseca injustiça, que seria a apropriação do esforço coletivo por uma minoria, não é, empoderada pela detenção dos fatores da produção, especialmente o capital, através da mais-valia. Bom, a partir daí, então, Lenin acrescenta um conjunto de propostas em que, ao invés de aceitar o fatalismo acumulativo de que o capitalismo evoluiria naturalmente para sua própria abolição, como está aparentemente imaginado por Marx na sua origem, eu quero me desculpar muito, porque eu estou sendo telegráfico, especialmente diante dos professores e doutores, porque essa não é a tese, é apenas para iluminar metodologicamente o debate onde ele deveria sempre estar situado e não nas superficialidades que, por exemplo, denunciam o neoliberalismo no Brasil como uma caricatura que nem o mais grave dos neoliberais nela se reconhece. E por isso nós acabamos perdendo gravemente esta batalha teórica, essa batalha intelectual, porque estamos atacando um bicho que não é o bicho, que é muito mais sofisticado, tanto que virou ideia única por quase 4 décadas, felizmente agora aparentemente está sendo superado, não sem uma brutal perplexidade. Então, voltando à lógica, propôs-se para um lado do mundo a aceleração do processo capitalista por uma disruptura revolucionária produzida por uma classe, não é, de estudantes, operários, sindicalistas e uma vanguarda política que aboliria esse fator intrínseco da injustiça do capitalismo, que é a propriedade privada, numa transição em que o Estado apropriaria todos os fatores de produção e, idealmente, evoluiríamos para a abolição do próprio Estado, na medida em que conseguiríamos estabelecer uma comunidade comunista, dando cada um o que pode dar à coletividade e extraindo do resultado da produção coletiva o quanto precisar. Esta utopia, né, foi imaginada como uma projeção internacionalista, jamais foi imaginada em nações como foi experimentada, e eu só queria recuperar esse dado histórico para situar a importante contribuição que esta esquerda mais ortodoxa, mais dura, deu à evolução do pensamento na humanidade e localizar nesta contradição nossos desafios contemporâneos. O que acontece? O mundo, então, tem duas forças aliadas vitoriosas na convulsão da Segunda Guerra Mundial, que, para mim, é a Primeira Guerra Mundial mal resolvida pelo Tratado de Versalhes, pela imposição de custos impagáveis, que gerou processos absolutamente disruptivos na Alemanha, produzindo o fenômeno do populismo nazista com o Hitler, embora a inspiração tenha vindo da Itália e já com precedentes na Espanha e em Portugal, também sob influência do Mussolini na Itália. A ideia aqui, né, dos países vitoriosos, vou localizar Norte América e Reino Unido de um lado, defendendo a ideia do laissez-faire, da livre iniciativa, das liberdades, não é? Porque aqui a gente precisa também, daqui a pouco, refletir muito brevemente que há um liberalismo político que não está contestado, parece ser definitivamente vitorioso, mas o liberalismo econômico é que tomou o protagonismo nessa grande concepção. E do Oriente, no primeiro momento do Oriente Próximo, que é basicamente o começo da Ásia, a Eurásia, que é a extinta União Soviética, vem a proposta dessa confrontação. Ambos vitoriosos no enfrentamento do nazifascismo totalitário e que também tinha compreensões totalitárias, para ser pleonástico aqui, na gestão coordenada da economia. O que acontece de lá para cá? Estabelece-se uma guerra fria por hegemonia e o território onde essa guerra fria acontece é o território europeu, onde a Guerra Fria muitas vezes chegou na iminência de virar uma guerra quente, agora com artefatos nucleares de lado a lado. Por esta confrontação, emerge com muita força uma espécie de sincretismo em que as liberdades políticas, né, da democracia liberal, da virtude do pluralismo, em antagonismo aos partidos únicos, aos partidos totalitários, né, a ideia da liberdade de imprensa,
a ideia das liberdades individuais, consolidadas já desde do século XVIII, tudo isso vai assumindo o seu apogeu, porém, na economia, havia na Europa, no centro da Europa, esse grande conflito entre o laissez-faire e o socialismo de Estado. O que acontece? Uma espécie de sincretismo, um esforço que os sociais-democratas, que já estavam ali, teoricamente, nos bolcheviques, na Revolução Soviética, nos mencheviques, quero dizer, não nos bolcheviques, nos mencheviques, eles então querem propor o melhor dos dois mundos. E esta é a influência central que acontece sobre o Brasil, depois de um flerte, muito superficial, muito distante, com o totalitarismo fascista, na medida em que o anticomunismo sempre foi uma lógica muito dura, dada a nossa geopolítica e a influência até mano-militar, e quando, em certos momentos, a ameaça esteve concreta, da América do Norte e da Europa, com quem temos as parcerias mais orgânicas, historicamente, no Brasil. Mas o que acaba influenciando toda uma geração no Brasil é uma social-democracia que, volto a dizer, tenta aproveitar, ou um socialismo democrático, são bem diferentes, mas são vizinhos, que tenta aproveitar o melhor dos dois mundos. O talento insubstituível da iniciativa privada na garantia do retorno ótimo de recursos escassos, que pode ser traduzido nessa lógica ilusória de que ser feliz é acessar um padrão de consumo, e esse padrão de consumo ofereceria o ótimo a um consumidor, dado que a competição mais agressiva possível e desregulada, e de um Estado mínimo de baixo custo, desentranhado esse custo do preço desses bens e serviços maravilhosamente oferecidos, por todos os buracos do nosso cérebro, pela internet, pela televisão, pelo cinema, pelo rádio, pelos outdoors, nós teríamos, então, a garantia do melhor serviço, do melhor produto ao menor preço. Porém, a inequidade, a injustiça e a disruptura cíclica que o capitalismo sempre revelou, 29 já tinha sido, talvez uma das causas concorrentes para aprofundar o desafio da humanidade e a disruptura da guerra, da grande convulsão da guerra da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, nós vamos ter agora uma tentativa de fundar um estado de bem-estar social que pesa de forma muito pesada, de forma muito central, para corrigir essas distorções da acumulação capitalista selvagem, e agora os adjetivos vão se acumulando, basicamente oferecendo uma resposta naquilo que se convencionou chamar de welfare state, o estado de bem-estar social. Ora, eu não faço essa digressão histórica senão para recolher o desafio contemporâneo. O que acontece a partir dos anos 80, quando as melhores manchas de equidade produzidas pela humanidade resulta desse estado de bem-estar, dessa espécie de sincretismo entre a eficiência capitalista e os comprometimentos axiológicos, éticos, com a superação da miséria e da desigualdade. Acontece que desenvolve-se um estado de bem-estar que hipertrofia, sob o ponto de vista, vamos dizer, absoluto, o tamanho da cunha fiscal na carregação do financiamento desse estado de bem-estar. Até aí tudo bem, porque era a Europa que compensava algumas ineficiências com os resultados finais do esforço histórico de colonização, e mais do que isso, reinava solitária praticamente, salvo a América do Norte, que é parceira umbilical desse esforço europeu, o Atlântico Norte, eu deveria dizer melhor do que a Europa, as instituições do Atlântico Norte acabam competindo, mesmo carregando essa cunha fiscal muito forte, muito pesada, como ônus do estado de bem-estar social, impunemente. Porque em seus mercados e em terceiros mercados não havia competição possível, dado o salto tecnológico, dado os ganhos extraordinários de escala e dada a ferramentaria que o capitalismo moderno, social-democrata, do socialismo democrático, produziu, sem nunca deixar de considerar que a retórica liberal sempre foi muito maior do que a velha prática real. Ou alguém imagina o que seria a América do Norte, a potência que é hoje, sem o New Deal? Ou alguém imagina que a América do Norte seria a potência tecnológica sem a compra governamental, a pretexto de defesa ou de corrida aeroespacial? É por aí que se criou a internet. Poucos jovens sabem disso. É por aí, com dinheiro público do Estado norte-americano, que se criou o celular.
O que eles são muito extraordinariamente capazes, é retórica à parte, fazer essa inversão pública estatal, a pretexto sensíveis de estratégias globais, públicas, estatais, estrito senso, militares, aeroespacial são as mais importantes, saúde pública vem logo em seguida, e estendem isso, fazem uma extensão absolutamente rápida, breve, objetiva para a indústria privada, que acaba estabelecendo, então, os ganhos de eficiência que a propaganda liberal oferece ao conjunto do planeta. Não é o caso a partir dos anos 80. A partir dos anos 80, emerge um produto industrial extremamente qualificado, sofisticado também sob o ponto de vista tecnológico. No primeiro momento no Japão, na Coreia do Sul, depois explode a China. E a China começa a rivalizar, inclusive violentando todas as interdições de propriedade intelectual, violentando toda a lógica da democracia liberal, mantém até hoje uma institucionalidade exótica, incompreensível para os costumes e valores da civilização judaico-cristã do Ocidente, até hoje, né, a ponto de um boçal como o Bolsonaro se sentir autorizado a chamar os filhos dele, que são mais boçais ainda, de chamar a China de ditadura, sem compreender que há ali 5.000 anos, né, de uma compreensão axiológica, de uma compreensão de valores que não são os nossos. Podemos até fazer uma grande cruzada, não é? Uma nova cruzada, isso é um termo politicamente muito incorreto, como os americanos estão propondo, de confrontação institucional com a China, mas o fato para a noite de hoje é que a China e ali o Oriente, Coreia do Sul, depois Vietnã, Malásia, Singapura, começam a rivalizar com os produtos industriais sofisticados que competiam solitariamente, né, do Atlântico Norte, especialmente a Europa, desonerados da cunha fiscal, porque o modelo de Estado ali montado não era o Estado de bem-estar social. Portanto, a cunha fiscal para financiar esse welfare state também não onerava o produto. E então a Europa, o Atlântico Norte, começa a perder a competição em terceiros mercados e nos seus próprios mercados para esse produto. Nasce daí, empírica e objetivamente, né, a grandiloquência teórica dos neoliberais e seus professadores não consulta essa questão muito vã, muito prática, e se eu fosse um lord inglês, eu até entenderia muito, teria participado desse debate com um pouco mais de isenção crítica do que aquela que eu tenho. Ora, se eu fosse um lord inglês, eu entenderia que o produto industrial inglês não conseguia crescentemente mais sobreviver, dado que esse produto vinha para o mundo da competição, arbitrada por um consumidor interessado no bom, bonito e barato, sem qualquer outra ordem de indagação, não é? Desonerado da cunha fiscal que se impôs ao welfare state. São cargas tributárias de 45% a 55% do PIB que nós estamos falando, não é? Especialmente na Europa, como consequência óbvia dessa matriz de financiamento. Então, se formula uma ideia que tomou a característica de neoliberalismo. Margaret Thatcher, objetivamente, tenta desmontar o welfare state, tenta vergar a força política dos sindicatos que fez avançar nessa linha do welfare state a participação da renda, dos salários no produto nacional, na renda nacional, e começa a localizar a ineficiência, ponho muitas aspas, do sistema produtivo britânico e europeu, por extensão natural, e do Atlântico Norte, logo vem o Reagan nos Estados Unidos, como causado por esta presença, não é, do Estado. Ora, nunca conseguiram desmontar, mas formularam, com certa solidão intelectual, por duas razões que eu queria pontuar aqui. Primeiro, a União Soviética não resistiu a essa competição. A União Soviética não resistiu a essa competição e ruiu. E o dogma marxista-leninista, ou o manual de fazer marxista-leninista, acaba ficando sem precedente teórico ou sem precedente prático para a sua sustentação no grande embate ideológico e político e partidário no mundo. Resultado prático, o mundo amanhece chamado a anunciar-se, a aceitar o fim da história, que é uma expressão de um intelectual, vou chamar assim, mas eu nunca respeitei, chamado Fukuyama, que anuncia basicamente isso, que o embate acabou e que as instituições vitoriosas nesse grande embate entre o marxismo-leninismo, a economia, o socialismo de Estado e o liberalismo foi vencido pelas instituições do Atlântico Norte. E, portanto, ao mundo restava tão somente, como sintoma do fim da história, imitar as instituições vitoriosas como se isso fosse algum momento da vida humana,
na complexidade das culturas, na heterogeneidade dos valores, nas geografias e nas línguas diversas, nas histórias as mais distintas que a humanidade, que nos aparta ainda como seres humanos, esse anunciado ser algo possível ou razoável. Aí eu escrevo o meu primeiro livro, junto com o professor Mangabeira Unger, que é um libelo contra esta pretensão. A pretensão, volto a dizer, o neoliberalismo não é um palavrão, que muitas vezes o debate político avilta de um jeito tal que nem o mais liberal dos neoliberais se reconhece nesta pantomima. O neoliberalismo é isto que eu estou explicando e é uma força muito poderosa, tanto que virou uma força que ganhou a hegemonia moral e intelectual da humanidade quase toda, não é? Do Oriente para cá. Não é? Tirando as exceções aí do Oriente, chinês especialmente, nada mais no mundo defendeu com força mínima de contestar essa hegemonia esmagadora que foi caricatamente anunciada como o fim da história. Ora, veja bem, isto é tudo eurocêntrico. Jovem estudante brasileiro, meus caros mestres, professores, doutores que me dão a honra da sua atenção. Tudo isto é eurocêntrico. Nada deste grande embate, senão os valores grandes, superiores, filosóficos, de liberdade, de igualdade, tem a ver com a nossa realidade brasileira. E aqui eu passo a refletir sobre isso, a partir de uma grande primeira contradição. A economia, né, se afirma na circulação de riquezas financeiras, riquezas materiais e mão de obra, força de trabalho. Pois na medida em que o neoliberalismo anunciava o fim das fronteiras como uma impertinência resistente à nova hegemonia, crescem de forma dramática as restrições à circulação de pessoas, a revelar quanto ideológica e não científica era essa plataforma de economia política. Sim, porque se eu falo em liberdade, a liberdade haveria de ser para romper as fronteiras para a circulação de riquezas financeiras, e houve aqui uma vitória extraordinária deles, né? A última rodada de desregulação financeira deu na crise de 2008, não é? É muito difícil a um país como o Brasil, e nós vamos ter que refletir isso, não é? Sem uma moeda própria de circulação internacional, manter um projeto nacional, não é, autônomo. Nós temos que entender que as transações externas são todas feitas numa única moeda, que é a única que é reserva de valor, que é termo de troca internacional, que enfim, isso é uma outra digressão para um outro encontro que nós vamos ter. Mas fica muito flagrante a insustentabilidade orgânica do modelo neoliberal, na medida em que, ao propor a franquia da circulação comercial de riquezas financeiras e de goods, de coisas, ela restringe dramaticamente a circulação de pessoas. Óbvio, porque a pergunta que se faria, eu faço nesse livro lá, que é um manifesto contra o neoliberalismo, lá no seu nascedouro, já no primeiro momento, quando o Brasil inteiro aderiu, inclusive as nossas forças ditas de esquerda, não é? Percebia-se isso, mas eu digo lá o seguinte: o que aconteceria se as multidões, os bárbaros da periferia do mundo, fossem livres para migrar para o centro dinâmico da economia? Esse dinamismo econômico se equalizaria para a humanidade, para o planeta todo, ou as hordas de bárbaros destruiriam os centros dinâmicos como a velha Roma foi destruída? Óbvio que a velha Roma foi destruída, como seriam destruídos os centros dinâmicos da economia moderna. Por isso se revela o conteúdo absolutamente ideológico daquilo que nos foi vendido como ciência boa ao longo de muito tempo. Parênteses, ainda não está revogada a ideia de que a livre competição é a melhor forma de garantia de retorno ótimo à alocação de recursos escassos. Traduzindo no prático, se nós tivermos numa cidade que todos os postos de gasolina, né, os donos de postos de gasolina, jantam na cidade vizinha e combinam impor um preço igual, com a diferença de centavos apenas para enganar a fiscalização, para todos os postos, exorbitando o lucro, o capitalismo está aí ferido de morte pelo maior dos seus inimigos, que é o truste, que é o oligopólio, que é o cartel. Portanto, essa liberdade, ela nunca foi uma liberdade que se pudesse defender. Mesmo Adam Smith lembra bastante bem da necessidade regulatória, por mínimo, né, dadas essas especificidades do capitalismo deixado solto. Modernamente isso está mais... Eu estou só com um probleminha técnico aqui, vou ver se é... Eu estou no ar? Acho que estou, né? Bom,
Eu quero que todo assunto, por favor. Está no ar, não perdemos nada, não perdemos nada. Tranquilo. Vou voltar aqui à minha pensata com a paciência de todos vocês, os mestres e doutores. Na sequência, isto vai ficando mais claro, ou seja, a lógica de que o neoliberalismo, sendo uma resposta respeitável, compreensível, mais do que respeitável, do welfare state à competição desequilibrada com o estado de não bem-estar, com a não cunha fiscal do Oriente, nós agora temos que olhar fora do eurocentrismo do ponto de vista nacional brasileiro. E aí não é só aquela grande questão orgânica da restrição à migração do capital que tenderia a homogeneizar a tragédia e não a eficiência do capitalismo, mas aí se revela o limite e repõe a questão nacional em contraposição à ideologia da globalização que anunciava o fim do sentido mesmo de fronteiras nacionais que fossem óbices a qualquer entrave à livre circulação de riquezas, goods e money, coisas e dinheiro. Gente, nunca. Agora não. Agora é o Brasil, é a América Latina, é o mundo periférico que tem que considerar, à luz, né, do que está de fato acontecendo, alguns fatores. O primeiro, me permito mais uma vez uma rápida digressão filosófica, aquela que eu prometi lá atrás já por 2 vezes e que está como base nesse meu livro. O que nos predispõe ao liberalismo econômico é que a humanidade viu transitar espiritualmente, e eu não estou falando de religião, estou falando de coisas da economia, não é? A humanidade viu transitar espiritualmente da minha geração, que tem 63 anos, para as novas gerações, o ambiente aonde se busca a felicidade. Ora, a felicidade, mais ou menos conscientemente, é o sentido do nosso viver na Terra. Estamos todos na vida buscando sermos felizes. Os filósofos são mais conscientes disso, ainda que nihilistas, muitos de nós, né? E os outros não, apenas vão vivendo e buscando, né, no hedonismo de curto prazo, isso é uma tragédia, mas o sentido superior da vida humana é a busca da felicidade. A nossa geração, o Rui é muito moço, nosso professor Rui Santa Cruz, mas ele viu também transitar. A nossa geração via a felicidade no ambiente subjetivo, espiritual. Era na insurgência revolucionária. A geração de 68 não se considerava potente para revogar só o enfrentamento militar, do autoritarismo. Nós tínhamos mesmo a veleidade de querermos uma ruptura contra o próprio modo de organizar a sociedade em bases de família mononuclear, ao modo como a desenhou a cultura judaico-cristã. Muitos caíram na ilusão da viagem licérgica como uma superação das interdições psicofísicas do cérebro humano nessa viagem licérgica que se revelou muito fortemente trágica para aqueles que não souberam sair dela a tempo, né? Tudo isso mudou radicalmente. Hoje, para um jovem da periferia de Dubai, para a periferia, que é um lugar de muita riqueza, para a periferia de Mumbai, para ficar aqui na Rima Rica, na Índia, que é uma miséria grande, na periferia do Rio de Janeiro, na periferia de Nova York, na periferia de Fortaleza, ele está informado do mesmo padrão de consumo de bens e serviços que todos estão em conhecimento na mesma hora. E transitou da luta romântica, espiritual, pela felicidade, em ambiente subjetivo espiritual, para entender equivocadamente, e esse é o grande desafio da esquerda moderna, esse é um dos primeiros grandes desafios, o outro é apropriar os ganhos disruptivos de tecnologia para o ócio e para a classe trabalhadora, que vai ficar, em parte massiva, inútil, com a chegada de tecnologias como o 5G, muito proximamente no Brasil. Mas voltando aqui, talvez dê tempo eu pincelar um pouco esse argumento também logo mais. Se para ser feliz agora não é mais o âmbito subjetivo, mas sim quanto de uma expectativa de consumo maravilhosa, ao qual eu tenho acesso pela comunicação mass media, todo mundo me informa desse padrão, e eu instantaneamente vinculo o meu êxito social, a minha satisfação de estar na vida, os símbolos de aceitação do meu êxito como comunitário, os elementos simbólicos da aceitação da menininha ou do menininho pelo seu grupo. Então, eu agora, para ser feliz, eu quero ter acesso ao bom, bonito e barato, sem nenhuma ordem de consideração. Ora, o bom, bonito e barato não é produzido globalmente. Atenção, liberais à brasileira.
3 assimetrias provam claramente de que essa modelagem, para nós, é absolutamente tóxica, para não dizer mortal. Para não falar em todas as outras, eu vou me fixar em 3 assimetrias. Primeira, o perfil e o custo do capital. Segunda, o nível de sofisticação tecnológica. Terceira, a escala, que dramatiza a redução de custos e de preço para bens e serviços produzidos em escala global pelo vanguardismo globalizado. Ora, a personalidade do capital, nós não temos nem sequer os equivalentes em português, as expressões angel money, seed money, venture capital, que é um conjunto de ferramentas de financiamento, de inovação, de startups, que simplesmente não existem, ou se existem no Brasil, existe como exceção, com volumes absolutamente residuais. E o custo do capital. Há 35 anos o Brasil tem o custo de capital mais alto do planeta Terra. Desde 2008 nós temos uma janela extraordinária de oportunidade que o mundo político brasileiro, estupidamente, por prostração ideológica e falta de imaginação, fechou, deixou fechar, que é a taxa de juros zero no mundo. Enquanto no Rio de Janeiro, onde está a UF, se desconta a duplicata no Saara a 40% ao ano. Ora, se você colocar uma economia que se financia a 40% ao ano para competir de forma desintermediada, arbitrando essa competição por um consumidor descuidado de qualquer outra indagação que não seja escolher o bom, bonito e barato, esta economia financiada a 40% morre. Como está morta a economia brasileira? Ou alguém duvida? Faz 10 anos, a pior década em 120 anos que a economia brasileira parou de crescer. Por quê? Porque enquanto a gente ainda tinha uma economia muito oligopolizada, nós ainda tínhamos condição de repassar para o consumidor esta ineficiência intrínseca, que é o estrangulamento do financiamento brasileiro. Ou se quisermos ler por outro lado, quando a taxa de juros na economia é consistentemente mais alta do que a rentabilidade média dos negócios, essa economia para. Porque se eu tenho ativos, eu não vou botar num negócio que me impõe riscos para ter um lucro menor do que eu teria na renda fixa. Por outro lado, a economia de baixíssimo nível de formação bruta de capital, como é a brasileira, estamos aí ancorados em 15% do PIB, ridículos 15% do PIB. Como é que eu vou tomar dinheiro emprestado para botar num negócio cujo lucro seja menor do que a prestação de juro que eu tenho que pagar para o banco? Isto é uma obviedade que essa intoxicação ideológica nos impediu de ver. Tecnologia. Tecnologia não é mais sequer um problema de assimetria global entre nações. Hoje, quando você vê a assimetria entre um trabalhador migrante do México que trabalha no Bob's ou no Burger King ou no McDonald's, vizinho ao prédio do Google na Califórnia, você entenderá o que eu estou dizendo. O Google tem um ambiente em que as relações de trabalho já não tem mais horário, já não tem mais subordinação, a remuneração é completamente volátil, dependente de um insight que o garoto tiver, ele vira milionário em $1 milhão. Enquanto isso, o migrante nordestino ali do lado, nordestino não, mexicano, poderia falar nordestino se a comparação fosse com São Paulo, mas pegar aqui o migrante mexicano, ali do outro lado da rua, do prédio do Google, está trabalhando com medo da fiscalização por um salário que não lhe paga sequer a quantidade mínima de calorias que ele necessita para comer. Imagine isso sob o ponto de vista da escala nacional, com leis de propriedade intelectual draconianas. Só para se ter uma ideia, o Brasil está pagando algo ao redor de $20 bilhões por ano de royalties, inclusive por coisas que a patente já venceu e que eles fazem microajustes e subornam autoridades brasileiras, e o Brasil segue pagando isso daí. E a terceira grande assimetria, que eu chamo a atenção, é a questão da escala. Uma fábrica de jeans em Xangai produz 1 bilhão de unidades, que é 1/7 da população global, por ano. E esta calça, a escala é tão gigantesca que seus custos fixos são dramatizados a perto de zero, a rentabilidade, a lucratividade dessa fração de centavo e o arbitramento de câmbio no primeiro grande volume de exportação permite que uma calça feita em Xangai chegue mais barato na Sulanca de Caruaru, onde essa agenda selvagem de trabalho desregulado, de mulher grávida trabalhando de sol a sol, de criança trabalhando sem proteção, de não ter imposto, de não ter previdência, toda essa agenda selvagem do capitalismo bruto à brasileira já está praticada na Sulanca de Caruaru. Pois bem, a calça de chinesa chega lá mais barato, por câmbio e por esses ganhos de escala e sofisticação. Então, essas assimetrias fizeram com que esta plataforma
de economia política não preste para nós. Isso, então, nos devolve à grande tarefa. E o que é que presta para nós? E eu concluo nesses 3 minutos, 4 minutos, deixando algumas provocações que são a base dessa reflexão que estão no meu livro. Não é? Basicamente, o Brasil precisa, penso eu, rediscutir um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa impõe valores e conflitos que estão sendo todos derrotados ao longo dos últimos 30, 40 anos no Brasil. Projeto supõe um plano, supõe metas, objetivos, orçamentação, prazos, divisão de tarefas, supervisão, avaliação, controle. Pode furar meu olho o brasileiro que estiver me assistindo que diga para onde é que o nosso país está indo em qualquer setor da nossa vida. Ou, refraseando, existe educação pública que preste sem um planejamento estratégico que afirme objetivos de curto, médio e longo prazo, que determine orçamentação? Alô, UF, eu estou sentindo a dor que vocês estão sentindo. Ali para setembro vai acabar o dinheiro da energia, da água, do telefone, da conta da internet, numa universidade tão importante quanto a Universidade Federal Fluminense. O Brasil está com um corte profundo no financiamento das universidades. Nós simplesmente gastamos mais com picanha, cerveja e outros luxinhos desse estamento militar brasileiro, que virou uma casta de barões, do que com as bolsas da nossa CNPq. Então, são clarezas, porque falta um plano. E isso é o que nós precisamos voltar a discutir. Olha quantas palavras eu falei. Plano significa metas, objetivos, prazos. Em tudo, renda per capita, matrícula de garotos de 0 a 3 anos em creche, matrícula de garotos de 18 a 25 anos em universidade, matrícula de garotos do ensino médio, profissionalizante, tempo integral. E tudo isso daí extrai custos, extrai orçamentação, e depois você tem um grande conflito para dividir a conta. Se nós não fizermos lucidamente esse debate, simples e puramente o laissez-faire, o espontaneísmo individualista das forças de mercado não vai ouvir nem o azul do que seria desenvolvimento econômico ou crescimento econômico. Nacional. Por que nacional? Eu fui muito demorado nas reflexões, porque as assimetrias globais mostram concreta e objetivamente que, a despeito de precisarmos integrar a comunidade internacional, não podemos fazê-lo de forma passiva. Temos que guiar essa nossa integração internacional, subordinando esta guia. Isso não é pouco difícil, não é pouco fácil, não, isso é muito difícil, muito complexo. Ninguém aceita que um país como o Brasil tenha indústria. Ninguém vai aceitar que nós demos o passo da indústria 4.0, de um setor de economia do conhecimento, que vai rivalizar e vai ou não importar mais, ou vai rivalizar em terceiros mercados com os que estão postos aí. Portanto, nós estamos sozinhos nessa tarefa. Por isso, há de ser nacional o projeto, sem xenofobia, necessariamente integrado ao mundo. E terceiro, desenvolvimento. Olha aqui, concreta e objetivamente, eu não conheço experiência de distribuição de renda na humanidade sem ambiente de crescimento econômico, a não ser pouquíssimas, à custa de muita violência e sangue. E o Brasil tem a pior distribuição de renda do mundo organizado. 5 brasileiros entre nós acumulam a renda de 100 milhões de nacionais. Isso é o produto de 30 anos de governos autorreferidos progressistas. O povo nos deu aos progressistas 6 eleições e nós não fomos capazes de variar uma instituição, de inovar uma ferramenta sequer, nem em linha com as melhores práticas conservadoras do mundo. Tipo, imposto sobre grandes heranças. O Brasil cobra 4, os americanos 29. Imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Eu cobrei quando o ministro da Fazenda do Itamar, o Fernando Henrique e o Lula revogaram. E só o Brasil e a Estônia não cobram. Tributos sobre grandes patrimônios, o Brasil não cobra. Não é? A progressividade do imposto de renda brasileira é a mais regressiva do mundo. Eu cobrei uma alíquota de 35% e uma alíquota menor de 10%. Hoje, no Brasil, quem ganha R$ 2.050 paga 15%. E quem ganha 1.500.000 paga 27,5%, se não se evadir na pessoa jurídica, que todos se evadem, para pagar só 15%, como um pobre que ganha R$ 2.050, depois de 30 anos de governos autorreferidos de esquerda. Tenham santa paciência, né? Porque teoria é teoria, mas a prática política tem que ter uma equação para essas estratégias todas. E desenvolvimento não é consequência fatalista do acaso. É consequência, ancestralmente,
de 3 providências que parecem ser comuns a todos os experimentos civilizatórios, independentemente do seu desenho institucional. Olha como isso é grave e constrangedor. A nós, democratas, inclusive, é bom não falar isso muito alto, mas o que está por detrás do êxito